São várias as doenças que surgem nesse período em que as chuvas começam a ficar mais frequentes. E hoje vamos tirar as dúvidas sobre os problemas de saúde mais comuns nesse período e como preveni-los. É hora do quadro Fala, Doutor. Olha, pneumonia, asma brônquica, resfriado, rinite, sinusite são algumas doenças que surgem nesse período de chuva. E para orientar e esclarecer a população, estou recebendo a médica infectologista, a doutora Mariela Kometski. E você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida pelo WhatsApp do Balanço Geral. Olha, nós estamos aqui sintonizadas com a mesma paleta de cores. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada desde já pela presença. Dias de chuva, né? Dias de sol, dias de chuva, tempo frio do que em relação ao que a gente está acostumado. E aí surgem muitos problemas de saúde. Muitos desses problemas se confundem e a população precisa de esclarecimentos, né, doutora? É verdade, sem dúvida nenhuma. A gente tem a entrada das temperaturas mais amenas através do outono. O outono ele chega com chuvas aqui no nosso estado e também com as temperaturas um pouco mais baixas. Duas coisas que são muito importantes para que a gente possa ter o desenvolvimento de doenças respiratórias. Não é incomum a gente ver que durante as chuvas e as temperaturas mais amenas, a gente fica em ambientes mais fechados. A gente diminui a aeração dos ambientes. Então isso por si só faz com que a gente desenvolva mais doenças respiratórias. A falta de troca de ar dos ambientes propicia que aqueles micro-organismos que estão ali sejam transmitidos de uma pessoa para outra. Então isso dá o pontapé inicial à sazonalidade, que são as doenças pré-inverno e mais consequentemente de inverno. Entendi. Olha aí a explicação da doutora Mariela Kometski e a população participando com a gente agora aqui no telão do Balanço Geral. Vamos soltar as perguntas. É a participação popular que é marca registrada. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Eu sou Gil Apolinário. Eu gostaria de saber como prevenir o resfriado em dia de chuva. O resfriado comum, né? Na verdade, esse é um mito muito grande, que chuva deixa a gente gripado ou resfriado. O que acontece é que a chuva que cai, né, não transmite doença alguma. Na verdade, ela levanta poeiras e faz com que os ambientes fiquem mais fechados. E ela vem fechando o verão. A temporada de chuvas vem fechando o verão e as temperaturas tendem a ser mais amenas consequentemente junto com a chuva. A chuva diminui também as temperaturas. E isso é uma infeliz coincidência e a pobrezinha da chuva leva a culpa pelas gripes e resfriados. Mas não há nenhuma associação em banho de chuva ou em períodos de chuva com maior chance de infecção por qualquer vírus ou bactéria. Então não é a chuva em si que provoca todos esses problemas. Inclusive nas suas redes sociais repercutiu bastante a sua explicação prática referente às chuvas, né? Muitas mães interagindo lá, eu posso deixar o meu bebê, eu posso deixar o meu filho tomar chuva? Como que eu devo reagir após esse banho de chuva? E aí repercutiu bastante lá, né? Exatamente. O banho de chuva, como eu disse, a chuva propriamente dita, ela não transmite nenhuma doença. O que a gente tem que tomar cuidado é com as enchentes, com a água parada depois do período da chuva, que pode ser criadouro de mosquitos, e as enchentes, águas que possam ter passado por ambientes contaminados, como esgotos. Então, aquele banho de chuva no quintal de casa é muito bem-vindo para criar memórias afetivas nas crianças. Isso é bom explicar. Então, é aquele banho de chuva saudável no quintal de casa. E logo depois do banho de chuva, a criança já vai ali se aquecer, tirar a roupa molhada. Isso que é importante. E explica um pouquinho o que você mostrou em um vídeo nas suas redes sociais. Isso, perfeitamente. Então, a gente tem que ter cuidado para a água onde ela passou. Então, se for um quintal na frente de casa, onde já tem enxurrada em grande quantidade, há um perigo de transmissão, principalmente de uma doença chamada leptospirose, onde você tem o contato dessa água contaminada com o ambiente ali de esgoto, onde possam ter roedores, ratos, e se essa água entrar em contato com a gente, aí sim a gente pode ter a penetração da bactéria que é chamada leptospira e, consequentemente, podemos pegar a leptospirose. Mas o quintal onde não tem água parada pode tomar banho de chuva à vontade. A diminuição ou a transição de temperatura, por exemplo, aquele de ficar muito tempo molhado, pode sim causar
uma necessidade do organismo de ter que se aquecer. Então, é evitar deixar as crianças por muito tempo com roupas molhadas, com calçados molhados. Mas isso também não é definidor de infecção. A infecção que causa a síndrome gripal, ela é causada por um vírus que tem penetração na via aérea. Mas assim, deixar as crianças muito tempo molhadas, esse choque térmico pode dar um abalo aí no sistema imunológico e a gente ter que, nesse reequilíbrio, ter que usar mais energia e pode ser que, se você já esteja contaminado, porque ficou num ambiente fechado durante a chuva, com outra pessoa que está aí gripada, pode ter aí a contaminação. Uhum. Entendido. Vamos a mais participações hoje com a doutora Mariela Cometic. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Clodomir Santana. Eu queria saber quais são os sintomas da pneumonia e da gripe normal, comum. Quais as diferenças? Então, a gente tem as doenças respiratórias do trato respiratório superior, que são as rinites, as gripes, os resfriados, a síndrome gripal, ou todas as doenças que possam causar sintomas altos, que a gente chama, que é coriza, tosse, que o paciente tem aí, pode ficar com o olho meio remelando, né? Então, é mais alto. A pneumonia é a infecção do trato respiratório inferior. E ela pode estar associada a uma maior gravidade do quadro, precisa de uma atenção especial. Todo paciente com síndrome gripal que cursa com febre a mais de 7 dias, com piora da febre, piora do estado geral e com início de falta de ar ou sensação de falta de ar, pode estar evoluindo para uma síndrome respiratória aguda grave ou até mesmo para uma pneumonia, uma infecção do trato respiratório inferior, que é algo que deve ter um pouco mais de atenção, tanto do paciente quanto do médico que estiver acompanhando. E aí, quais são os sinais de alerta para que a pessoa procure o médico? Pronto. Síndrome gripal é aquilo que eu disse, é a coriza, é o nariz escorrendo, é o olho que está lacrimejando, é espirro, é tosse, dor no corpo, eu posso ter uma febre. Febre que não melhora com um antitérmico. Eu já dei o remédio e não melhorou. Ela está aumentando. Eu tenho mais de 7 dias de febre. Eu estou com sensação de falta de ar. É hora de procurar o atendimento médico. Qualquer sinal de piora ou qualquer manifestação da respiração com falta de ar deve imediatamente procurar o atendimento médico. Uhum. E aí, o alerta para pneumonia. Vamos a mais participações aqui. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Robson Marques. Eu queria saber por que a rinite surge em dia de frio. A gente tem, com as baixas temperaturas, um ressecamento maior das nossas mucosas. O organismo, ele trabalha sob uma temperatura de 36, 36,5. E quando você está com frio, você precisa aquecer esse ar para entrar. E esse ar gelado resseca um pouquinho as nossas mucosas, causando aí microlesões, facilitando a entrada de micro-organismos como os vírus e as bactérias. E ela pode inchar, edemaciar a nossa mucosa, dando aquela sensação do nariz entupido ou deixando secreção como a coriza. Então, as descompensações da mucosa respiratória acontecem com mais facilidade nas baixas temperaturas exatamente por conta disso. E lembrando, baixas temperaturas favorecem que a gente fique com os ambientes fechados, porque no frio a gente não quer que entre nenhum ventinho. Esses ambientes fechados, se não tiverem devidamente higienizados, podem ter poeira, podem ter algum alérgeno que vai descompensar a crise alérgica daquele paciente ou a asma daquele paciente. E aí aquela limpeza básica com álcool em gel também é sempre bem-vindo para evitar essas infecções, né? Eu digo que o período pré-inverno, ele vem já para dar esse alerta. Vamos fazer a higienização dos ambientes, já que a gente vai ficar com os ambientes mais fechados, colocar cortina para lavar, observar travesseiros, se a gente está com o travesseiro há muito tempo sem trocar ou sem fazer a higienização. Qual o período ideal para trocar o travesseiro? É de 3 a 6 meses. Tem uma conta que se faz até pelo peso, porque a gente vai juntando ácaro no travesseiro. Então, você sentiu que o travesseiro está mais pesado, tem manchas escuras no travesseiro, não precisamos esperar chegar nessa época. Então, até 6 meses a gente considera adequado você manter um travesseiro. Mais do que isso é arriscado, principalmente para quem já tem
quadros alérgicos, quem tem asma ou bronquite. Cortinas devem ser evitadas, cortinas de pano. Se for aquela cortina persiana, tem que fazer a higienização correta, porque são locais onde acumulam muita poeira. E isso tem risco maior para desencadear crises alérgicas. Olha aí o alerta, hein? Vamos a mais participações aqui da população no telão do Balanço Geral. Hoje falando sobre as doenças de inverno. Bom dia. Tamires, bom dia, doutora. Meu nome é Javerson Eli e eu gostaria de saber por que a sinusite ataca em tempos chuvosos. Mais uma vez, a chuva vem derrubando as temperaturas, né? Deixa as temperaturas mais amenas e o ar gelado precisa ser aquecido para entrar na nossa via respiratória. Então, a sinusite, propriamente dita bacteriana, ela tem maior propensão porque as bactérias que colonizam aí o trato respiratório da gente têm maior facilidade de entrar quando essa mucosa está inchada ou essa mucosa está lesionada pelo ar seco e frio, pelo tempo mais ameno, pelas temperaturas mais baixas. Entendi. E olha, doutora Mariela, tem muita gente participando pelo WhatsApp aqui comigo do Balanço Geral. Eu vou interagir aqui com a Valmira, Valmira Barros, que está ligada no bairro Bugio, aqui na capital. E ela fala, estou ligadinha sempre no Balanço Geral. Doutora, eu quero saber se uma rinite mal curada pode causar pneumonia. Então, a rinite, ela é o processo alérgico, né, que a gente tem e ela deixa a mucosa inchada. O que é a mucosa? Aquela partezinha de dentro do nariz, ela fica mais inchada. E ela inchada, ela tem maior propensão a vírus e bactérias de penetrarem nela. Ou seja, um quadro de rinite, ele é propício. Aquele paciente que tem rinites crônicas, que não trata, que está com muitos sintomas, sim, ele pode ser acometido por quadros infecciosos mais incidentes do que em pessoas que não têm rinite. É lógico que um quadro de pneumonia, ele é um quadro de infecção das vias aéreas inferiores, ele é mais um quadro de complicação. Pode estar associado à rinite? Pode, mas nem todos os pacientes que têm rinite ou crise de rinite vão ter pneumonia. Entendi. Tem mais participações aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral, dessa vez interagindo com a comunidade do bairro América, aqui em Aracaju, a Andréa Nunes, ligada com a gente. Ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Onde eu moro faz bastante calor. E onde minha mãe mora, que é no interior do estado, faz bastante frio. E aí ela percebe o seguinte, quando a filha dela se desloca para a casa da avó, no caso, que é um pouco mais frio em relação ao ambiente que ela está mais acostumada, ela geralmente fica gripada. Será que é por causa da mudança de temperatura? Ela pergunta. Essa mudança de temperatura, principalmente quem vive em ambientes mais quentes como a gente tolera pouco a temperatura frio. Então a gente tende a querer ficar em ambientes mais fechados, ambientes pouco arejados, e isso propicia a transmissão de micro-organismos, sejam eles vírus ou bactérias. E o que acontece? Quando a gente tem baixas temperaturas, a mucosa ela precisa aquecer esse ar, e essa dificuldade de aquecimento do ar ou até mesmo o ressecamento das vias aéreas podem provocar a penetração desses micro-organismos e a gente ter aí um quadro gripal, que é uma infecção por vírus, mais provável do que em momentos quentes ou em ambientes mais quentes. Vamos à participação aqui no telão, a população ativa participando com a gente. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Sérgio Cruz. Eu gostaria de saber com vocês como é que faz para a gente cuidar da asma nesse tempo chuvoso. Pacientes com asma, bronquite, rinite, eles têm que estar muito atentos, porque ainda não é o pior período para eles. O período do inverno, que vai cair mais ainda as temperaturas, vai chegar. E esse período de sazonalidade, eu tenho uma maior concentração de micro-organismos, porque a temperatura mais baixa facilita que os vírus consigam se proliferar de forma mais efetiva. Então, para que eu tenha infecções virais ou infecções bacterianas, isso fica mais facilitado. E o paciente que tem rinite, sinusites e asma e bronquite, ele já é um paciente que precisa tomar mais cuidado, ele já é um paciente mais inflamado, ele já é um paciente que tem a mucosa já mais propícia para isso. Então, a descompensação da doença de base por
agentes infecciosos, ela é mais comum nessa sazonalidade. Então, a primeira dica, como eu disse, limpar todo o ambiente. Evitar, se você já tem asma ou bronquite, de entrar em contato com pessoas que você sabe que está doente. Evitar ambientes compartilhados com pessoas que estão doentes. Ah, eu sei que naquela casa tem alguém doente. Poxa, eu não vou lá visitar, eu já tenho bronquite. E evitar ficar em ambientes fechados, com pouca aeração nesse momento. Fazer a higienização aí do seu quarto, fazer a higienização da sua casa, estar sempre atento à higienização das mãos, porque ela é um grande vetor que leva às vias aéreas aí a contaminação de vírus e bactérias. Perfeito. A gente quer agradecer a presença, a participação aqui da médica infectologista, a doutora Mariela Cometic, pelos esclarecimentos. E eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui interagindo com a doutora Mariela. Doutora, obrigada. Eu é que agradeço. É sempre muito bom receber o carinho de todos. Bom demais tê-la aqui. Bom dia.